hoje, tá? 1 Coríntios 3:8. Mas vamos ler o 7, que é o contexto anterior, só para a gente saber o que Paulo está falando, tá bom? Amém, amados? Amém. Tem muitos versículos aqui, então hoje eu não vou pedir para os irmãos ficarem lendo, eu vou ler, tá? Só quando eu pedir realmente, aí o irmão leia para mim em nome de Jesus, assim você me ajuda, tá? Então 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e 8 apenas, tá? Amém, amados? Amém. Então vamos lá. Essa doutrina aqui, ela é muito importante. Tem muita gente desfalecendo porque não sabe o seu galardão ou a sua recompensa de trabalhar na seara do Senhor. E Paulo está tratando disso aqui nesse versículo, tá bom? Então versículo 7 numa só voz. 1, 2, 3. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Pode se assentar, irmão. Aleluia. Quando Paulo diz que receberá o seu galardão, é recompensa. E ele está falando segundo o seu Trabalho. segundo o que, igreja? Trabalho. Então ele não está falando de salvação, porque salvação é graça. Salvação é favor não merecido. Salvação é graça. Ele está falando de trabalho. Ele está falando de recompensa por trabalhar no reino de Deus. A recompensa ou galardão, primeira coisa, não é a mesma coisa que herança. Herança é dada para o filho. Quem é filho receberá herança. Aqui fala do trabalho na obra de Deus. Amém, amados? Amém. Segunda questão é que a recompensa ou galardão pode ser tanto para as obras boas como para as obras más. Porque você vai ver que aquele que recebeu um talento, vocês lembram da parábola do talento? Sim ou não? Sim. Aquele que recebeu um talento, o que ele fez com o talento? Ele enterrou, ele não trabalhou. E por ele não ter enterrado, ele acabou perdendo até a sua salvação. Porque o Senhor da Seara diz: apartai-vos de mim. E ali ele acabou perdendo até a sua salvação. Então o galardão ou a recompensa é uma doutrina tanto para as obras boas como para as obras más. Mas hoje eu quero tratar das obras boas, porque é isso que o versículo 8 está falando. Paulo no versículo 7 ele diz que nem o que planta e nem o que rega é coisa alguma. Por que ele está dizendo isso? Porque diante da seara, diante da obra de Deus, quem tem que sobressair não é o homem, é Jesus Cristo. Amém? Então ele está dizendo, não adianta vocês ficar falando, um eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, eu gosto quando Cefas prega, eu gosto quando Apolo prega, eu gosto quando Paulo prega. Ele está dizendo, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas é coisa alguma diante de uma obra tão maravilhosa como essa. Aleluia. Eles não somos nada, só somos ministros de Deus. É isso que ele está dizendo. Só que ele não vai deixar a ponta solta, porque o apóstolo nunca deixa. Então ele vai dizer que o quê? Que aquele que planta e aquele que rega, ele vai receber o seu galardão. O galardão, ele tanto pode ser eterno. Diga comigo, o galardão pode ser eterno, como pode ser temporal. Quando nós lemos alguns textos você vai ver que tem um galardão, a recompensa temporal, tá? Porque Deus dá para quem Ele quer, e Ele faz da forma que Ele quer, e Ele abençoa quem Ele quer, e Ele exalta quem Ele quer, porque Ele é o dono da seara. Então tem galardão que vai ser o quê? Tem galardão que vai ser temporal, e tem galardão que vai ser eterno. Amém, igreja? Em Hebreus capítulo 11, vamos tratar agora um pouco aqui dessa doutrina. Preciso que vocês prestem atenção. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26, vai dizer assim: pela fé, Moisés, já sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo pelo pecado, tendo
tinham por maior riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Vírgula. Porque tinha em vista a recompensa. Diga comigo, tinha em vista a recompensa. O texto é bem claro, amados. O texto nos diz que Moisés, o grande libertador, ele escolheu uma escolha que eu e você tem que fazer. Qual que era a escolha de Moisés? Ou ele era tratado como filho da filha de Faraó, príncipe do Egito, e gozava do pecado por algum tempo, ou ele aceitava o quê? O chamado dele, sabendo que o seu chamado tinha uma recompensa, sabendo que o seu chamado tinha um galardão. Aí você diz assim: ah, pastor, então essa doutrina é a doutrina da barganha. A gente faz para Deus fazer para a gente. Então é a doutrina da barganha. Não, não é isso. É a doutrina da semeadura. Porque diz que quem planta tem o seu galardão, e quem rega tem o seu galardão. Então quem planta semeia, e quem rega semeia. Amém? E está semeando em terra fértil, porque a seara do Senhor é a maior solo fértil que alguém pode semear. Aleluia. O maior solo que nós podemos gastar o nosso tempo é na seara do Senhor. É o solo mais fértil que tem para você gastar o seu tempo, porque Deus não é um patrão que não tem recompensa. Amém, amados? É o melhor investimento. Então, por isso, quero deixar bem claro que não é salvação que Paulo está tratando, porque a salvação é pela fé. Amém, amados? Amém. Paulo está tratando de galardão, recompensa, coroa, patente, unção, graça, algo que Deus tem para aqueles que trabalham na sua seara, no seu reino. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e está comigo o meu galardão, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, segundo a obra. Pastor, mas não é pela fé? Irmãos, nós não fazemos obra para ser salvo. Nós fazemos obra porque somos salvos. Amém. As outras religiões, elas dão cesta básica, elas fazem as coisas para alcançar a salvação. Nós não fazemos obra para alcançar a salvação. Nós fazemos obra porque somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Então há uma diferença muito grande. Aqui está, na verdade, Aqui nós precisamos entender que aqui está uma resposta da nossa salvação. Quem é salvo, quem nasceu de novo, quem teve um novo nascimento, quem está em Cristo, ele quer fazer obras. Ele quer fazer obras, ele quer pregar a palavra, ele quer ver as almas salvas, ele quer trabalhar no reino. Por quê? Porque ele é salvo, porque ele foi chamado pelo Senhor. Amém, igreja? Amém. Em Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz que diante do Senhor tem um memorial. O que tem diante do Senhor? Memorial. E nesse memorial estão as nossas obras. Então nada escapa dos olhos do Senhor, amados. E a semana que vem, com a graça de Deus, eu quero tratar de como devemos semear na obra do Senhor, de como nós devemos fazer a obra. Porque não adianta só plantar, tem que plantar da maneira correta, e Paulo vai tratar disso. Não adianta só regar, tem que regar da maneira correta, e Paulo vai tratar disso. Amém, amados? Amém. Então, diante do Senhor tem um memorial. E um outro texto, no Salmos capítulo 56, verso 8, diz assim, ó: tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro?
Deus, Ele tem um memorial. E Ele tem um livro. Nesse livro estão as nossas lágrimas. O salmista diz isso. Nesse livro estão as perseguições. Nesses livros estão as obras. Nesse livro estão as calúnias. Nesse livro está o nosso trabalho. Só que nesse livro também está a recompensa. Amém, amados? Amém. Está a recompensa. Aí você diz, mas eu não quero. Porque tem gente que diz assim, eu não quero. Eu quero. Tudo que Deus tem eu quero. Amém, amados? Amém. Porque tudo que Deus tem é maravilhoso para a nossa vida. Tudo que Deus tem é maravilhoso. Então, ele trata aqui de obras. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta nós falarmos assim, eu tenho fé. Mas por que não faz então? Eu tenho fé. Mas a sua fé te leva para onde? Não é? Para onde? Eu tenho fé. Eu tenho uma pastora, eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé tão grande. Tá, mas a tua fé te movimenta. A tua fé te faz sair do lugar. A tua fé te faz dobrar o joelho. Porque a minha fé, sem obras, ela na verdade é uma fé intelectual. Ela não vai me levar muito longe. Amém, amados? Amém. Abraão, ele teve fé, sim ou não? Sim. Mas ele teve que sair da casa dele e viajar 3 dias até o Monte Horebe e sacrificar Isaque. Não adiantava Abraão ficar na casa dele dizendo assim, eu tenho fé que Deus não vai deixar Isaque morrer. Eu tenho fé. Isso aí é pensamento positivo. Isso não é fé. Eu já disse que o pensamento positivo é importante, mas não é fé. A fé, ela te movimenta. Diga comigo, a fé, ela me movimenta. Aquela mulher de 2 Reis, ela viu que Eliseu era um homem de Deus. O que ela fez? Ela foi lá, conversou com Eliseu, segurou ele 5 minutos no portão e depois fez um puxadinho. Então a fé daquela mulher movimentou ela. Se a nossa fé, irmãos, a gente fala de Jesus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, no hebraico, no grego, mas se não me movimenta, desculpa, vai servir muito. Amém, amados? Amém. Então o galardão, a recompensa é pelas obras. É pelas obras, amados. A sua obra não é em vão em Jesus Cristo. Amém, amados? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao 8. Esse texto é o best-seller, né? Paulo diz, combati o bom combate, cumpri a carreira, me guardei a fé. Ele diz, desde agora está preparado para mim a coroa da justiça. Coroa da justiça é um tipo de galardão. Tem 5 coroas. E a coroa da justiça é um galardão, é uma recompensa que Paulo teria nos céus. Ele não está falando de salvação, ele está falando de coroa da justiça. Aqui não trata de salvação, trata da obra que o apóstolo fez enquanto esteve na terra. Ele não diz está preparado para a minha salvação, ele diz está preparado para mim o galardão, a coroa da justiça. Amém, amados? Amém. Ele não renunciou à vida dele em vão. Ele não deu murro em vento. Ele não perdeu tempo. Porque tem muito cristão que desfalece e diz assim, eu estou perdendo tempo. Ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me agradece. Irmão, ninguém vai te agradecer mesmo. Porque para a sua obra tem uma recompensa. Amém. Agora tem recompensa aqui, que nós vamos tratar dessa recompensa semana que vem. De pessoas que querem se aparecer. Aí é diferente. Aí Paulo disse, se você dá e vai lá e toca a trombeta, então você já tem o seu galardão. Porque na verdade aí não é Deus que está te recompensando, é você que já está indo e recebendo o seu aplauso,
então você já tem o seu galardão. Amém, amados? Amém. Pessoa que muitas vezes tem irmãos que faz obra aqui, eu não falo o nome, eu falo de propósito. Porque se eu falar o teu nome aqui, ó, aquele irmão trabalhou aqui, nossa, ele ficou cansado, irmãos. Aí dou o nome, o irmão já recebeu o galardão. Todo mundo vai chegar nele e vai falar, ó, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia Sagrada diz? Faz em secreto, que Deus vai te recompensar. Aleluia. Tem muitos irmãos aqui, essas cadeiras, teve cadeiras que nós ganhamos, bateria, deram para nós, mas eu nunca falei o nome do nome. Porque o pastor não é isso, é que eu quero que você receba o seu galardão de Deus. Até fica elogiando os irmãos, não é porque eu sou mal educado, para você receber o seu galardão. Amém, amados? É para Deus te recompensar. Então não desfaleça quando o homem não vê o trabalho das suas mãos. Não desfaleça, porque há um memorial diante de Deus, há um livro das obras diante de Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. E volto a dizer, Deus, Ele é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim, esse vocês conhecem, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia. Você diz, pastor, se fosse para você voltar e trabalhar nas igrejas que você trabalhou à noite, pintando, de obreiro, na porta, evangelizando, dizimando, ofertando, você faria de novo? Eu faria tudo de novo, porque não fiz para o homem. Eu não fiz para o homem, eu faria tudo de novo. Porque eu não fiz para o homem. Nós fizemos para quem? Para Deus. Sim ou não, amados? Essa obra é uma obra de Deus, não é obra de homem. Se Deus quiser, Ele tira o homem da frente rapidinho. Amém, amados? Amém. Porque a pastora Ana Paula pregou aqui na quarta-feira, Ele é o cabeça, e nós somos membros de um corpo. Aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém. Claro que tem a questão eclesiástica para ter uma ordem, mas ninguém é melhor do que ninguém. Amém, amados? Amém. A obra é do Senhor. A obra é do Senhor. A palavra de Deus afirma em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Deixa eu ler para você. Mateus 5, 11 e 12 diz assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Presta atenção, você que está sendo perseguido e injuriado, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele diz, olha, mas aqui, pastor Edivaldo, está tratando do quê? De uma perseguição específica. Não é uma perseguição que eu causei. Não é uma perseguição que, devido a uma negligência minha, vieram bater lá na minha casa e me cobrar. Não é isso. Tá, irmãos? Eu dei cheque sem fundo lá, estão me perseguindo. Estão me perseguindo, Deus mandou eu me alegrar. Não é isso. Você tem que resolver o negócio do cheque, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não é verdade? Sim ou não? Não é essa perseguição. Ele está dizendo, quando perseguirem você e maltratar pelo meu nome, porque vocês estão fazendo a minha obra, porque vocês estão fazendo a minha vontade, porque às vezes a família se levanta contra, irmãos, a própria família, sim ou não? Sim. Quem já passou por isso? Família, o cônjuge, os irmãos de Davi, sim ou não? Quando eu me tornei cristão, eu deixei um vespeiro. Pelo amor de Deus. Teve pessoas da minha família que me ligavam e diziam assim, era melhor você drogar.
falei, claro que era melhor, porque drogado eu pagava. Eu puxava o cartão e pagava para você, claro que era melhor. Você não está pensando em mim, você está pensando que eu bancava. Mas quantas pessoas se afastaram, pelo menos da minha vida, quantas pessoas se afastaram? E da sua vida, acredito que também, algumas se afastaram. Por quê? Simplesmente porque você diz, a partir de hoje, eu sou cristão. E tem valores que eu não vou negociar. E tem lugares que eu já não vou entrar. E tem coisas que eu já não vou fazer. E tem coisas que eu não vou compartilhar. Começou a perseguição. Ah, crentinho, ah, fanático. Lá vai ele para a igreja de novo, esse crente, esse fanático. Sim ou não? Sim. Esse tipo de perseguição, quando você passar pelo nome do Senhor, há recompensa para a sua vida. Amém. Há recompensa para nós. Amém, amados? Amém. Em Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42 diz assim, ó: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. Amém? E quem dá um copo de água para um profeta, receberá o galardão de profeta. Aleluia. Aí eu quero que você preste atenção agora aqui. Porque esse texto, Jesus está falando de duas coisas muito simples. Ele não está falando de galardão por alguém que fica na seara do Senhor, trabalhando toda hora. Ele está falando, as mínimas coisas terá recompensa. Olha o que ele diz. Quando você recebe um profeta, na condição de profeta, quer dizer, quando você o honra como profeta, você tem galardão por isso. E ele diz, quando você pega uma água para o profeta e dá para ele, você vai ter o galardão de profeta, a recompensa. Então, se Deus vai nos recompensar nas mínimas coisas, irmão, preste atenção para você não desfalecer. Se Deus recompensa nas mínimas coisas, imagine quando nós passamos na presença do Senhor. Amém, amados? O seu tempo foi bem investido. É isso que a palavra quer dizer para você. Não é uma perda de tempo, amados, porque estamos fazendo para o Senhor. Amém, igreja? Amém. As mínimas coisas. Você pega o Antigo Testamento, você vai ver o quê? O santuário, o cuidado que eles tinham, os ourives, como eles tratavam, a tribo de Levi, como desmontava o santuário, carregava a arca da aliança no ombro. Não era fácil. Não é só pregar, amados. Aliás, pregador tem muito. Sim ou não? O que mais tem é pregador. Mas você não encontra hoje pessoas que queiram limpar um banheiro, que queiram ajudar em outras áreas, que queiram buscar uma alma, que queiram padecer pelo Evangelho, irmãos. Você não encontra, mas eu quero te dizer que há galardão para essas obras, e eu creio que Deus levantará homens e mulheres dispostos a buscar as almas, a pregar a palavra, a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Amém, amados? Fazer aquilo que ninguém quer fazer, porque é um galardão para você. Sabe por que o pastor está de pé hoje aqui nessa noite? Porque tem alguém orando pela nossa vida. Glória a Deus. E vai receber galardão por isso. Porque eu acredito que tem intercessores nessa igreja, no culto, que não fica falando assim, pastor, intercedi por você meia hora, intercedi pela igreja, intercedi pelo pastor Anivaldo. Não precisa ficar falando. Deus vai te recompensar. Obra que ninguém quer fazer. Ninguém quer interceder. Porque interceder, ninguém sabe quem está intercedendo. Sim ou não, amados? Desculpa, mas você vai em muitos lugares hoje que é 50 louvor. E 2 minutos de palavra. 50 louvor. Por quê? Porque o pessoal quer emoção. Quer essas coisas. Mas eu louvo a Deus pelos ministros aqui. Amém, amados? Louvado seja Deus. Que sabem quem estão louvando e para quem estão louvando. Então a sua obra tem uma recompensa. Amém? Amém? As mínimas coisas. As mínimas coisas, pastor.
Mas a semana que vem eu quero tratar de como fazer isso. Porque envolve, quando chegava no Antigo Testamento, entenda que toda oferta, a maioria das ofertas era o quê? Oferta do quê? De mel, com farinha, sim ou não? Mel com farinha. Aí tinha uma série de ingredientes. Por quê? Mostrando que precisa ter um envolvimento, um sentimento. Precisa fazer a coisa certa com o sentimento certo. Amém, amados? Precisa fazer a coisa certa com a intenção correta. Porque só a ação não vai receber o galardão só pela ação. Amém? Tem que ter ação e aí tem? Porque Judas teve uma ótima ação. Beijar Jesus, meu Deus, que ação que foi essa? Nossa, que maravilha! Beijar Jesus. Mas Jesus disse para ele: com um beijo você trai o Filho do Homem. Porque a ação era correta, mas a intenção era entregar Jesus. Então não basta eu plantar, eu tenho que plantar na intenção correta. É verdade. Para agradar, sabe quem? O coração dele. É o coração dele que eu tenho que agradar. Amém, amadas? Se eu venho para a igreja, é para agradar o coração dele. Se eu louvo, é para agradar o coração dele. Aleluia. Senão não vai receber, vai ser obra de palha. O fogo vai queimar, vai ser obra de palha. Tem gente que vai trabalhar 30 anos pensando: eu vou ter um galardão. Vai chegar lá, vai ter a salvação e olha lá. Porque trabalhou 30 anos para o homem ver. Trabalhou 30 anos para agradar pessoas. Trabalhou 30 anos para agradar. Mas nós estamos aqui para agradar. Nós estamos aqui para agradar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amados? Para você receber o seu galardão, o que você dá, o que você faz, mostra, diga: Senhor, é para ti. Meu louvor é para ti. A minha obra é para o Senhor. Amém, amados? Amém. Então, semana que vem nós vamos tratar disso. Mateus, para finalizar, Mateus 6, 1 de 2. Aqui, ó, esse texto aqui que trata daquilo que eu estava falando. Mateus 6, 1 e 2, ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Isso era literal. No tempo de Herodes, isso era literal. O que acontecia? Eles entravam no templo e na hora da oferta tinha uma trombeta. Isso aí é literal, tinha uma trombeta. E por exemplo, você deu ali de oferta um lobo-guará. Faz tempo que eu não pego, né? Você deu ali um lobo. Aí sabe o que você fazia? A pessoa que pegou falava: você que deu, então vem cá. Aí você pegava a trombeta que estava ali, era literal. Aí toda a igreja sabia que você deu ou não era oferta. Amém? Tem pessoas, tem muitos lugares que o nome dos dizimistas estão ali. Ó. Você já foi? O nome dos dizimistas estão na frente. Mas já receberam o seu galardão. Sim ou não? Sim. Porque se meu nome está ali na frente, o meu nome precisa estar, mas principalmente no livro da vida também. Porque se coloca o nome ali, aí todo mundo: nossa, esse aqui bom, por ele estar na frente, então o dízimo dele é muito alto. Irmão. Aí não dá, né, irmão? Aí já recebeu, já recebeu. Amém, amados? Amém. Nós precisamos entender essas coisas. Porque se você entender essa doutrina, você nunca vai desfalecer na obra do Senhor. E você nunca vai falar assim: perdi tempo, eu estive na igreja, eu dei o meu melhor, dei a minha juventude. Você deu para quem? Para quem que você deu? A pergunta é: para quem que você deu? Se foi para algum homem, desculpa, perdeu tempo mesmo. Sim ou não? Sim. Mas se foi para
de galardão lá eterno. Porque Pedro, preocupado com essas coisas, ele disse: olha, nós deixamos casa, deixamos mulher, deixamos filho, deixamos tudo para te servir, Jesus. E o que nós vamos ter? Jesus disse: 100 vezes mais nessa vida, e depois a vida eterna. E quando Jesus diz assim: juntar tesouro no céu, o que ele está falando? Qual que é o tesouro que eu posso juntar no céu? Aonde a traça e a ferrugem não corrói. Aleluia, glória a Deus. Qual que é o tesouro que nós podemos juntar no céu? São as nossas obras, amados. Amém, igreja? Amém. A igreja de Esmirna parecia ser uma igreja pobre, mas Jesus se revelou para a igreja de Esmirna e disse: vocês são ricos, vocês são ricos, louvado seja o nome do Senhor. Nos céus eles eram ricos. A igreja de Filadélfia já era uma igreja que se achava rica. Nós temos tudo, nós temos um sofá, e quando os pastores sentam, nossa, eles até somem dentro do sofá. Tem água com gás, tem Coca-Cola para a igreja, tem de tudo, nós somos abastados. Jesus disse: vocês são pobres, miseráveis, inúteis. Aleluia. Vocês não entenderam. Laodiceia, né? Laodiceia, não é Filadélfia? Filadélfia e Esmirna foi as únicas que não foram reprovadas. Laodiceia. Amém. A igreja, a cidade de Laodiceia tinha a foto de algumas pessoas na moeda. De algumas pessoas da igreja, tinha foto deles na moeda. Soberba, achando que era um... E não tem lugar hoje em dia assim, irmãos? Tem sim ou não? Eu não vou dar o nome aqui, porque está sendo gravado, eu não posso ser processado. Mas tem lugar por aí, que para você entrar, misericórdia. A Cíntia já cantou. Amém, amados? Para você entrar, misericórdia. E se você não tem templo, se você não tem casa própria, você não é filho de Deus. Aonde está escrito isso? Aleluia. Aonde está escrito isso? Você sabia que minha mãe se afastou do Evangelho? 3 minutos, nós finalizamos. Sabia que minha mãe se afastou do Evangelho por isso? Um dia ela foi num lugar desse, e o pastor, e ela não tinha, mas não tinha mesmo, porque minha mãe sempre cooperou, sempre. Mas ela não tinha. Meu pai deixou nós, eu tinha 10 anos de idade. Foi quando eu comecei a trabalhar. E minha mãe indo num templo desse, o pastor infeliz, ele falou assim, que quem não tivesse um cruzeiro, naquela época era cruzeiro, quem não tinha um cruzeiro para ofertar não era filho de Deus. E ela não tinha. E ela saiu chorando. Nunca mais, por um bom tempo, ela nunca mais entrou numa igreja evangélica. Por isso que eu falo, irmãos, o culto de doutrina, o culto da palavra de Deus, se você tiver, você não se afasta do evangelho por nada. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O homem pode falar para você o que ele quiser, mas você faz igual Jesus, está escrito. Está escrito. Amém, amados? Amém. A palavra liberta, a palavra ela cura. Aleluia. A palavra de Deus ela restaura. Verdade, Deus. Quando você for desfalecer, que o diabo quiser lançar alguma coisa, fique na palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou ler de novo para nós colocarmos de pé e orar. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmão, você está em um departamento, não louve por louvar. É melhor você não louvar do que você não saber quem você está louvando. É melhor você não fazer do que você não saber para quem você está fazendo. Porque a Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, sem saber para quem está fazendo, irmão. Nós precisamos entender quem nos chamou, e nós estamos fazendo para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a exaltação dEle.
faça com todo o coração, em nome de Jesus, como para Deus e não para homens, porque Ele vai garantir a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Nos coloquemos de pé, oremos nessa noite em nome de Jesus. Passou 40 minutos e a semana que vem nós continuamos tratando do galardão, da recompensa, tá? Em nome de Jesus. Fique com essa palavra, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Eu conheço muito sobre isso, vocês estão esclarecidos nas notas, porque não tem palavra. Não tem palavra. E aí, sabe o que faz? Lida com eles com medo. Se você não fizer, Deus vai pesar a mão. Não conhecem a palavra, não conhecem Deus. Amém, amados? Mas nós somos privilegiados nesse lugar. Amém, amados? Querido Deus, nós te louvamos. Senhor Edivaldo, vem fazer essa oração final. Não pega a cabeça pessoal do programa, por favor. Faz isso para mim. Vamos fazer. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, ó Deus amado, Deus querido, pela Tua palavra, pela Tua revelação. Obrigado pelo grande amor que tem para conosco, ó Deus amado, Deus querido, nos revelando a Sua boa, perfeita e agradável vontade, nos ensinando, Deus amado e Deus querido, que se no mínimo, Deus amado e Deus querido, o Senhor nos tem observado, que possamos ser daí com o entendimento desta palavra, que o inimigo não venha roubar a boa semente que foi plantada nesta noite, que todo esse engano que Satanás tem usado na mídia, levando o homem, Senhor, a se iludir com as coisas grandes, que ele possa entender a simplicidade do Teu Evangelho, que todos nós possamos entender a simplicidade do Teu Evangelho, porque Satanás tem seduzido as nações com ouro, com prata, com nome, com status, mas o Senhor deixou bem claro nessa noite que o que mais importa é termos o nosso nome no livro da vida. Nos ajuda a suportar as perseguições, as calúnias, os desprezos, nos ensina, Deus amado, Deus queria suportar todas as adversidades, e no momento da tristeza, da angústia, nos faz lembrar, Deus amado, que o Senhor tem uma promessa, que é um propósito maior em cima de tudo isso, nos faz lembrar, Deus amado, da Tua palavra, não somente para pregá-la, não somente para ensaiar e cantar um cântico, mas no momento adverso, nos faz lembrar de toda boa palavra que tem saído da Tua boca, que o Senhor tem colocado no coração dos Teus servos, que a nossa igreja seja a igreja madura, que ainda use a mídia, que ainda pregue o contrário, que caia por terra toda falsa doutrina, porque a palavra diz que ainda que venha um anjo e pregue outra doutrina, considere isso um anátema, uma coisa amaldiçoada. E aqueles que ainda não têm a oportunidade de ouvir a verdade com a simplicidade e o poder que nós temos, que o Senhor levante em outras igrejas, em outros lugares, e que nós mesmos sejamos dispenseiros dessa boa semente, abrindo a mente, porque como foi dito, nós conhecemos e não são poucos, são muitos homens e mulheres que estão afastados porque foram enganados, mas o Senhor abriu os nossos olhos mais uma vez nessa noite, e aumentou a nossa responsabilidade diante de Ti. Ajuda-nos a não desfalecer, e eu te peço, mais do que qualquer outra coisa, nos faz lembrar dessa palavra. Amém? Para que não possamos pecar contra Ti. Que não seja só uma palavra linda, meu irmão, como a do salmista, né? Escrevi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. É poético isso. Mas que essa palavra esteja escrita, não só essa, mas toda a revelação que tem aqui. E de alguma forma você fala, não vale a pena deixar o Senhor. É uma pequena, leve e momentânea tribulação, dita também por Paulo. E qual é o propósito? Não é te deixar envergonhado, mas é produzir a salvação. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam. Amém.